Bom, a gente começa, evidentemente, né, pelo jogo que você acabou de acompanhar no Sport TV. Que noite no Newton Santos, né? Noite feliz para quem foi. Estava com um amigo meu agora, o Diogo, ele se preparando para ir encontrar os filhos e assistir esse jogo. Que programão, hein, Dioguinho? Poxa vida. 3 golaços. Foi feliz, domínio, gols bonitos, né? Um baita jogo. E toda aquela festa. O Newton Santos está virando também um elemento cenográfico da torcida do Botafogo. Tá vivendo aquela luz que apaga no fim. Já é o segundo ano vivendo um êxtase, que bom que ficou para trás o que deu de errado do ano passado e que tá podendo relembrar o que deu de certo do ano passado, que vem dando certo agora com um time que é muito melhor, com muito mais opções e que dá opções desse tipo de gol, né? Nessas individualidades que acabaram vindo e chegando esse ano, que acabaram fazendo esses 3 golaços aí, que no final de tudo você pode falar de tática, mas as individualidades elas realmente acabam resolvendo os jogos. Quem acompanhou a festa do Botafogo e o sofrimento do Atlético no Newton Santos foi o Júlio Oliveira, que passou a bola para nós já avisando que voltaria e está prontinho lá na nossa cabine com Carlos Eduardo Lino e Grafite. Júlio, boa noite para todos vocês. Boa noite, Barreto, Jéssica, Alex, todos que acompanham o Troca de Passe. Estou aqui com o Grafite, né, e também com o Lino, para a gente repercutir um pouquinho mais dessa vitória do Botafogo aqui no Newton Santos e até muito mais, né, a gente vai ter os lances aí novamente sendo apresentados de um Botafogo, né, Lino, Grafite, que desde o início tomou atitude no jogo, né? Boa noite agora. Boa noite aos amigos do Troca. A sensação que a gente tem é de que o Botafogo é um time com confiança total no que faz, né? Entra para pressionar, conseguiu fazer o gol em função dessa pressão, chama o adversário, contra-ataca. Tudo que o Botafogo tentou na partida deu certo. Principalmente no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo quase perfeito do Botafogo. Podia ter garantido ali a vitória. Mas aí veio o drama, né? Vem o segundo tempo. Houve um pouco de tensão, mas depois a qualidade técnica resolveu. Uma vitória sensacional do Botafogo. Grafite, e o Galo com muitos problemas, né? Sem laterais, apenas 2 zagueiros que já foram escalados. Usou o Otávio ali centralizado, trouxe o Batalha um pouquinho mais para trás. Faz um gol logo aos 13 minutos e aí complicou ainda mais a vida do Galo. É verdade. Boa noite, Júlio. Boa noite, Marcelo, Jéssica, Alex. Realmente o Galo, o Atlético vive um momento difícil. Há 3 meses atrás, o Galo era um dos melhores times do Brasil, né? Campeão mineiro, 10 jogos de invencibilidade, mas veio o desfalques, veio a Copa América e aí o Milito começou a ter muito trabalho. E o Galo não tem lateral hoje. O Scarpa jogou de lateral direito praticamente, marcando. Mesmo ele não fazendo um bom jogo tecnicamente, mas a vontade dele, a entrega dele para a equipe é muito grande. O Milito tem muito trabalho para organizar a equipe, torcendo para a volta de jogadores importantes. O pessoal voltando da Copa América por conta dos desfalques e lesões. E pegou um Botafogo embalado, um Botafogo que quando joga aqui impõe um ritmo muito forte. Os 3-0 poderia ter saído no primeiro tempo já, como o Lino trouxe. Mas aí no segundo tempo, com as individualidades, no primeiro tempo do Luiz Henrique, do Savarino e do próprio Cuiabano, 3 golaços na partida, o Botafogo conseguiu um grande gol. E o Atlético vai ter que se organizar, porque o próximo jogo já é contra o São Paulo, ou seja, o Campeonato Brasileiro não tem jogo para administrar. E a expulsão dali aos 24 minutos do Igor Rabelo dava até a dimensão que de repente o Botafogo pudesse acelerar um pouquinho mais, mas acabou até tirando um pouco o pé. E engraçado, né, que o Galo jogou com 3 zagueiros, 2 volantes, problemas nas laterais, e acabou tomando gols por dentro, todos os gols de fora da área, e de um jeito até fora do comum, né? Não se imaginava que nesse roteiro o Galo sofresse tanto. E aí depois no finalzinho, 35, o Cuiabano, depois já nos acréscimos, né? E foram belos gols, né? Não dá pra dizer que o Matheus teve alguma culpa em um dos gols, que foram belos chutes, boas finalizações da equipe do Botafogo. Esse é o segundo gol, o gol do Cuiabano. Ô Júlio, e você citou aí a expulsão, é a 7ª do Atlético em 14 partidas no Campeonato Brasileiro, né? É o líder? Mostra algo. É o time com mais expulsos do campeonato, Lino? É o que mais tem expulsos. O Atlético Goianiense vem logo a seguir com 6. Estava junto com o Galo, né? Além das contusões, né, tem sofrido com as suspensões, né? E aí a gente pode atribuir isso a um time pilhado, um time nervoso, ou um time... Porque às vezes a desorganização leva a isso. Eu acho que é isso, Barreto. Com essas perdas todas que o Galo sofreu durante a Copa América, tá difícil realmente de reequilibrar o time, né? O Galo não é um time destemperado emocionalmente, é um time que tá espaçado em campo, que tá custando a manter compactação, é um time que tá errando em posicionamento. Hoje talvez a expulsão foi... Desculpa, mas talvez se você falou isso, eu lembrei. Talvez se a gente pegar os cartões, seja muito de chegada atrasada, exatamente, né, de falta por trás. E não se bobear, isso aí não tem o quê? São 2 ou 3 expulsões somente do Hulk, né? Por essa situação que é mais individual, que acaba pesando um pouco mais. Mas nessa fase ruim e difícil, naturalmente, para quem tá dentro do campo, ele te deixa desequilibrado emocionalmente, sim.
E esse desequilíbrio, Alex, ele fica muito claro no gestual do Igor Rabelo, né? Quando ele faz a falta que perde na velocidade pro Luiz Henrique, ele sequer olha pro árbitro, mas ele sai numa reação de lamentando pelo erro, pela falta, pelo peso, assim, por toda essa situação de peso que vive o Atlético e por mais um erro e mais uma expulsão e deixando o time, né? Esse foi o lance, numa situação dificílima aos 24 do primeiro tempo. E a gente se pergunta se foi a melhor decisão, né? Porque no final das contas, talvez a bola não entrasse. Ele poderia ter esperado o Júnior conduzir um pouco mais, ele teria um embate ainda com o Matheus ainda, poderia Olha como é que ele sai lamentando, ter tomado outra decisão. Só que aí acontece também, Marcelo, Alex e Jéssica, o erro individual é ocasionado pelo erro coletivo, pela desorganização tática da equipe que não conseguia sair. O Cadu teve momentos do jogo do Atlético, o Atlético conseguia sair, mas não tinha opção para jogar para frente e tinha que voltar o jogo. Teve bola que o Atlético estava aqui no campo de ataque e a bola voltava lá no Matheus. Aí no momento que o Cadu tentou sair da marcação, tentou achar uma solução, ele é desarmado e aí o Júnior Santos na velocidade. O primeiro tempo mais moroso, assim, né, do Atlético. Isso. E aí fica essa dificuldade. E esse teve primeiro muita tempo dificuldade moroso... Vai, Júlio. Teve muita essa dificuldade exatamente de criar transição, né? Porque você perdeu batalha no meio de campo, que ficava ali como um terceiro zagueiro, e o Otávio era esse jogador de saída. E aí o Paulinho tinha que voltar muito com o Hulk, então perdia muita velocidade para chegar com essa posse de bola. Na frente, né? Quando eles voltavam muito para receber, às vezes eles faziam a parede ali no meio campo, mas aí não tinha um escape no fundo do campo, e aí o Botafogo vinha novamente. E de novo, né? Essa morosidade, a gente pode linkar com desfalques, pode linkar com o desgaste desse período também, né? Sim. Claro que a gente tem falado do fato de que os clubes perdem seus jogadores para a Copa América, né? Eu escrevo a minha coluna no Globo hoje um pouquinho sobre isso. Mas a gente está tão acostumado com as coisas bagunçadas no futebol brasileiro que às vezes parece que a gente perde um pouquinho de perspectiva. Os caras os clubes não só estão cedendo jogadores para a Copa América, como estão jogando toda quarta e todo domingo, gente. Eles estão lesionando. Tá todo mundo, e aí se acrescenta uma lesão, né? O time está sempre desfalcado. Às vezes você entra num modo de estresse que você não consegue produzir. E aí o Atlético vem hoje e leva esse azar de tomar 3 gols de fora da área. Né? Que você fala, o jogo jogado teve equilíbrio até um primeiro tempo melhor do Botafogo, o Atlético foi bem no segundo, mas os gols com esse chute de fora da área que acontece infelizmente comigo nesse momento, às vezes tem isso. Eu não acho que foi azar, acho que o Galo tá tendo muita dificuldade de fazer essa cobertura da área. E hoje, ainda por cima, pega um time que tá arrumado, né? Embalado. Eu não gosto de falar quem sofreu mais, quem sofreu menos com a Copa América. O Botafogo sofreu menos desfalques, né? Teve o Savarino convocado, porque, de novo, a Copa América influencia no número de jogos, você pode perder jogador machucado, todo o clube vai ter lá a sua conta, né? Mas o Botafogo estava arrumado quando chegou a Copa América. Sim. Né? E tem uma sequência, vocês citaram na transmissão, Júlio, vamos ver se eu lembro, nos últimos 10 jogos, só uma derrota, é isso? Foram vocês que citaram essa transmissão? Eu citei isso agora há pouco. Não necessariamente. Foi você, Jéssica? Então tá bom. A Jéssica. Tá bom. Porque é uma sequência do Botafogo muito, muito competitiva, né? E de um time que está muito encaixado, de um time que consegue competir, que encontrou um modelo de jogo, que tem isso assimilado, enquanto que o Galo passou por uma descaracterização, jogadores que saíram por lesão, jogadores que foram convocados, e aí o Milito acabou perdendo a mão. Era um time que tinha encaixado no início, mas acabou desenrolando. Fora que sabe jogar em casa. Eu não vou levar essa discussão para a direção do gramado sintético. Isso aí as pessoas já têm as suas opiniões formadas, a gente não avança muito nela. Mas o Botafogo, no Newton Santos, sabe envolver o seu adversário. Coisa que o Atlético, por exemplo, não está conseguindo na sua arena. Exato. Né? Perde jogos importantes. Né? Eu não coloco a maior questão ou responsabilidade no gramado sintético, não. Isso aí eu acho que lógico que tem uma adaptação, mas é muito mais desculpa para os outros do que, de repente, a gente desvalorizar o que o Botafogo tem conseguido assumir essa questão de jogar em casa que outros clubes não conseguem. E no ano passado, o gramado sintético foi uma das... acabou gerando uma das expressões daquele relacionamento legal que o torcedor do Botafogo teve com o time, né? O caiu no tapetinho, né? Tapetinho. Você vai ver aí, tá muito melhor jogar no tapetinho do que jogar num campo como o Fluminense jogou lá com o Fortaleza hoje. É um absurdo, não? Uma Série A tem um campo tão ruim quanto o Castelão. Bom, e agora, Barreto, nessa análise aí também de perdas, né, times que têm sido prejudicados por essa sequência, você vê o Botafogo que foi menos prejudicado, como você disse, com Copa América e paralisação. O Arthur Jorge vem fazendo um rodízio de jogadores e hoje foram 5 alterações nesse rodízio. Ou seja, ainda tem esse benefício, né? Mateu Ponte não jogou na lateral, voltou o Damião, Lucas Alter ficou no banco, o Cuiabano começou como titular, Tiquinho poderia começar como titular, ficou no banco, o Tietê ficou no banco, depois entrou o Tiquinho Soares, começou como titular. Então, ou seja, além disso, o Botafogo se beneficiando com esse rodízio que vai mantendo essa intensidade, né? Tem fase também, né? Porque o Botafogo contra o Cuiabá na rodada passada, e a gente viu o quanto o Cuiabá é capaz de incomodar seus adversários nesse empate com o Flamengo ontem. O Botafogo não jogou melhor que o Cuiabá. O Cuiabá teve o tempo inteiro perto de vencer, no final o Botafogo foi lá e resolveu. A fase do Botafogo é espetacular.
Barreto, se me permite, para a gente mostrar aí o terceiro gol do Botafogo, numa análise muito interessante, até para um pouquinho mais uma dimensão e um olhar mais crítico do Grafite e também do Lino, toda a construção da jogada. Aí a gente dá uma acelerada exatamente ali na imagem, o Bastos começa construindo, a bola gira, né, da direita para a esquerda, e aí toda a movimentação da equipe do Botafogo. Era uma necessidade que o Botafogo tinha, né, Grafite, de ter um pouco mais de bola curta, de toque, de aproximação. Hoje no campeonato, você sabe quem é o líder de bolas longas na competição? É o Atlético Mineiro. O Botafogo tem essa característica também, mas é o quinto, sexto time em bolas longas. Antes era o Botafogo quem liderava esquisito, o Botafogo parecia especialista em toques longos. Agora não, joga curto e joga bem também. Praticamente 1 minuto e meio ali com a posse de bola. Ele teve 1 minuto e meio de posse de bola, mas o Botafogo tem a necessidade de fazer a bola longa pro Júnior Santos também, ou pro próprio Tiquinho, sim, que faz bem a parede, que faz bem o pivô, ele tem essa característica. É um elenco muito homogêneo, né? Você vê, saiu o Danilo Barbosa, entrou o Tietê. O Savarino entra no lugar do Eduardo, que não fez uma grande partida. O Savarino entra, marca gols. Ou seja, é um elenco muito bom, que mantém o padrão de jogo da equipe e não sofre tanto, né? Diferentemente do Galo, que tem essa dificuldade. Não tem nem um lateral, nem esquerdo, nem direito para jogar, nem os titulares, nem o reserva. São as variações do futebol brasileiro, do calendário brasileiro, Barreto. Barreto, e o Galo que agora tem um jogo em casa, tem um São Paulo em casa, e que a casa do Galo tem sido problema pro Galo. É melhor visitante do que atuando em casa. Começou a rodada como o quarto melhor visitante, o Galo. O que eu tento pontuar na minha coluna de hoje claro que a gente tem que falar dessas reações à situação atual. Tem 9 rodadas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, e alguns clubes vão reagir melhor e outros pior. A gente só não pode achar que essa é uma situação normal. Então tá, então beleza, o futebol brasileiro é assim mesmo e a gente perde 9 jogos. Não, tá errado na essência. E não dá pra ficar pensando só no próximo jogo. Não, eu tô bravo com a Copa América porque, torcedor do Flamengo, porque o Uruguai ganhou do Brasil e vai continuar. E aí não tem Arrascaeta, De La Cruz, etc, por mais um jogo. O problema não é o próximo jogo. O problema é que tá tudo errado. Não devia ter tido, né? Devia ter tido jogo durante a Copa América, a gente devia ter parado para pensar nisso lá atrás. Mas enfim, é hora de ir em frente, agradecendo ao Júlio Oliveira, ao Carlos Eduardo Lino e ao Grafite pela participação no Troca de Passes de hoje. Esse Oliveira já tá a postos. A rodada não te deu muito trabalho não, né?